Bom dia, boa tarde, Boa boa noite, tarde. todos os telespectadores presentes aqui nesta aula. Hoje falaremos sobre tarde. concordância verbal. Boa E tarde. essa aula vai ser ministrada Então, com Deus exaltado. Pausas pro Klinger, né? Bom dia, Aê, Brasil. Boa molecada. tarde, Itália. Bom dia, Brasil. Não, boa tarde, Itália. Agora é ofensivo, não pode. É pesado falar isso. Nossa, boa tarde, Alguém China. Não, aí é punk. Gente, olha só, vamos lá. Segunda-feira, deixei um material para vocês e uma página do livro que já falava sobre concordância verbal. E aí, como eu tenho umas apostilas minhas já prontas, acho que vocês receberam na sexta-feira passada uma que falava de concordância nominal. Caso o Carlos não tenha, enviem para ele, por favor. Caso ele não tenha mandou no grupo acesso. hoje. O Léo mandou. Oi? O Léo mandou no grupo agora mesmo. Ah, beleza, então. E aí, hoje eu estou trazendo o de concordância verbal, que na sexta-feira eu vou deixar na plataforma para vocês poderem seguir analisando. Tá legal? E aí, o que acontece? A gente já vem hoje falando da concordância verbal, que, assim, são dois temas já um pouco complicados por si só, tanto concordância nominal quanto concordância verbal, porque eles dão choques, né? Eles dão alguns entrucamentos de compreensão. E aí hoje eu vou tentar falar um pouco da concordância verbal, que é um pouco mais simples, ela dá menos trabalho do que a nominal, tá? Então, os principais casos que eu tenho assim, são 5 casos: a concordância do verbo com sujeito simples, com o sujeito composto, com a concordância do verbo ser, com os verbos impessoais, haver, fazer, e a concordância dos verbos no infinitivo, né? Então, olha só, principais casos do sujeito simples é que a gente vai ter que saber de cara que o verbo concorda com o núcleo do sujeito simples. Ou seja, sempre vai concordar com o núcleo. A primeira fase dos processos seletivos acontecerá em agosto. Meu sujeito ali é a primeira fase dos processos seletivos. Quem é o meu núcleo ali? E aí? Peraí, você tá compartilhando tela? Eu não tô vendo. Sim. Espera aí. Então vamos lá. Estou compartilhando. Não tá para vocês? Para mim não. Agora não. apareceu. Foi mal. Eu achei que já tinha compartilhado. Desculpem. Então, olha só. Tá, então eu volto aqui. Como via de regra, né, os principais casos do sujeito simples é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito simples. Então, eu tenho aqui. A primeira fase dos processos seletivos acontecerá em agosto. Meu sujeito, a primeira fase dos processos seletivos. Quem é o núcleo? Fase. Fase. Então, por isso, acontecerá. Está concordando com fase. Todo mundo comigo? Aham. De boa? Então, olha, quando, no caso, o verbo mais o pronome se. Quando o se é partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito. Encontraram-se erros no texto. Então, é o mesmo que dizer que erros foram encontrados no texto, né? Então, automaticamente, o verbo vai concordar com o sujeito. O sujeito, no caso, erros. Tranquilo? Avancei. Quando se é índice de indeterminação de sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Não se discorda de opiniões tão bem expostas. Tranquilo? Pergunta, gente. Quando é que eu sei que o se é pronome de indeterminação de sujeito? Quando é que eu sei que o se é partícula apassivadora? E aí? Quem me manda essa? Deus mestres em português aí, galera. Cadê? Você, Klinger, Eu vambora. só sei ler, É sempre você e o Léo. O Klinger acabou de me lembrar o filme Cidade de Deus, só sei ler as figuras. Eu só sei ler. Adorei. Léo, vamos lá. Vai a partícula apassivadora, Léo. Vai, manda aí. Não. Qual é, Léo? Quando até o Léo desistiu, cara. Não é possível. O mago desistiu. O mago esqueceu de seus poderes. Carlos, arrisca. Contemplei o mago. Não, foi mal. Nessa primeira aula, não. Que isso, gente, que absurdo. E aí, gente, quem vai comigo? Qual era a pergunta? Quando é que eu Is versus paz.
Isso. Quando é que eu sei que a partícula se é pronome de indeterminação de sujeito, de índice de indeterminação de sujeito? Quando é que eu sei que a partícula é passivadora? Excelente pergunta, Moisés. Excelente pergunta, não, gente? Olha só, vamos lá. Como que é? Excelente pergunta. Então, eu sei fazer bons questionamentos, viu? Olha só. Quando é Você é um que eu filósofo sei... da contemporaneidade. Vai ter. Fala, Olha alguém ia falar. No final? O que tem no final? Nada. Olha só, gente, vamos Sei lá. lá. Não sei. Fala, Klinger. Não sei, não sei. Se fosse Vamos lá. pesquisar na internet, eu ia saber. Quando é partícula passivadora de sujeito, eu consigo transformar de volta para a voz passiva analítica. Ok? Comprou-se... Vamos lá. Comprou-se. Comprou-se um novo carro. Eu consigo passar isso para a voz passiva analítica. Como ficaria? Eu que te pergunto, como ficaria? Rapaz, Nossa. Todo mundo aqui tem que voltar pro 6º ano em português, meu Deus. olha, eu ia falar, hein? Coisa feia, né, mãe? Olha só. Comprou-se um novo carro, o novo carro foi comprado. Eu consigo voltar, passar isso para a voz passiva analítica. No caso de um pronome de indeterminação de sujeito, precisa-se de garçom, eu não consigo fazer essa passagem. Entende? Não tem como fazer essa passagem de volta. Ok? No caso de partícula passivadora de sujeito, comumente eu consigo fazer também a terceira pessoa no plural. Né? Fizeram-se novas estradas foram feitas. No caso de uma partícula de indeterminação de sujeito, eu não consigo. Eu não consigo dizer precisam-se de garçom. Entende? Sim ou não? Aham, entendi. De verdade. Oi, Léo? Repete isso. Repito sim, vamos lá. No caso da partícula apassivadora de sujeito, pais, eu consigo fazer também a estrutura considerando um plural. Vou dar um exemplo aqui. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Beleza? Então, eu consigo fazer a passagem para a voz passiva analítica considerando o verbo tanto no singular quanto no plural. Ok? No caso do pronome de indeterminação de sujeito, você não vai conseguir. Então, não tem como falar garçom se precisam. Não. Não. E você não vai conseguir dizer precisam-se de garçons. Não vai dar. Outro macete. Não vou dizer sempre, tá? Jamais vou dizer sempre em língua portuguesa, mas comumente, em pronome de indeterminação de sujeito, os verbos têm como regência uma preposição. Precisa-se de garçom. Entende? Uhum. Então, comumente, eu vou ter isso para pronome de determinação de sujeito. Tranquilo? Uhum. Resolvido até aqui, sem problemas? Aham. Sim, isso daí ficou bem legal. Então, beleza. Quando eu vou falar de expressão partitiva mais o nome no plural, o que vai acontecer? O verbo fica tanto no singular quanto no plural. Isso é indiferente. A maior parte dos competidores discordou do treinador. O caso de discordou está referindo à maior parte. Ok? A maior parte dos competidores discordaram do treinador. Discordaram está referindo a competidores. Uhum. Tá? O que são as expressões partitivas da língua portuguesa? A maior parte de, boa parte de, menos da metade de. São as típicas expressões
partitivas, porque elas particionam um grupo dentro de um todo. Ok? Então, são as minhas relações, as minhas expressões partitivas do idioma. Fechado? Beleza. Sim. Alguma Ok. dúvida até aqui ou tudo bem? Tudo bem. Então, beleza, vou avançar. Deixa eu tirar esses escritos daqui. Acabou. Então, vamos lá. Avancei. Expressões numéricas aproximativas. O verbo vai concordar com o numeral. Mais de 12 pessoas assistiam ao espetáculo na hora do acidente. Então, o verbo concorda com o numeral. Tá? E repara que não é um número exato. Tá? É um número aproximativo. Mais de 12 pessoas. Não está dizendo quantos a Só partir 12. de 12. Entendi. Tá? E também fica bem claro que não são muitos para além de 12. Que se fossem muitos para além, diria o quanto. Ok? Pronomes que e quem. O verbo concorda com quem antecede o pronome. Ninguém conhece os atalhos que levam à cidade, ou seja, levam, se relacionam a atalhos. Ok? Não se relaciona, por exemplo, a palavra ninguém, não se relaciona ao sujeito, se relaciona a quem antecede o pronome. Beleza? Uhum. Léo, tá aí? Sim. Só porque eu quero implicar com você. Classifica a subordinação dessa frase aí para mim. Qual frase? Essa que você leu Ninguém agora? conhece os atalhos que levam à cidade. Tá, 1 minuto. Ah, vai precisar. Essa é... Precisar, cara, tem que analisar a frase. Que isso, Léo? Que isso? Tá, repete a pergunta agora. Quero que você classifique essa oração de acordo com a sua subordinação. Passou seu minuto, Léo. Fala agora. Oi? Passa o minuto que o Léo pediu. É. Passou nada, você tá contando errado. Sem Tá, pressão, não sei. Léo. Sem pressão. É Sério, Léo? exatamente isso. Essa é exatamente minha dúvida, assim. Uhum. Fala qual é a sua dúvida. Esse tipo de frase me confunde muito. Ok, olha só, não tem como. Ninguém conhece os atalhos, os quais levam à cidade, correto? Sim ou não? Uhum. Se você pode Aham. trocar por os quais, é subordinada adjetiva restritiva. Se tiver vírgula, é explicativa. Se não tiver vírgula, é restritiva. Uhum. Tá? Então é o seguinte, só porque a gente falou disso há poucos dias, eu vou querer fazer esse adendo aqui, porque a gente vai estudar daqui a pouco subordinação. Né? Então, olha só para você entender. Se eu posso trocar, se eu posso acrescentar o pronome substantivo, isso, beleza? A oração é subordinada substantiva. Uhum. Fechado? Fechado. Vou dar um exemplo. O motorista admitiu que errou. O motorista admitiu o quê? Isso. Isso o quê? O erro. Quem admite, admite alguma coisa, correto? Uhum. Então, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos lá. Ninguém conhece os atalhos que levam à cidade. Se eu posso trocar o que por o qual, ou os seus plurais e gêneros o qual, a qual, os quais, as quais, a oração é subordinada adjetiva. Sem vírgula, restritiva. Com vírgula,
Explicativa. Explicativo. Fechado? Beleza. Então, o que acontece? Essa oração, ninguém conhece os atalhos que levam à cidade? Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Suponhamos que eu colocasse uma vírgula ali. Ninguém conhece os atalhos que levam à cidade. Aí seria explicativa. Entendeu? Show. Então é isso. Só fugi um pouquinho, mas só porque eu queria falar um pouco de subordinação, porque eu lembro que a gente teve essa questão na prova e eu acabei classificando uma sua como subordinada, quando você queria dizer que ela era coordenada. Posso avançar? Pode. Posso apagar aqui, tranquilo? Então, apaguei. E seguir. Quem? O verbo concorda com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Foram os jovens quem descobriram o túnel ou foram os jovens quem descobriu o túnel. O túnel escondido, perdão. Tranquilo até aí? Então, nesse caso, esse quem eu consigo trocar por os quais? Acho que pode. Sim, posso. Então, naturalmente, também vou ter o caso aqui de subordinada adjetiva restritiva. Ok? E aí, o que acontece? Quando eu tenho a palavra quem, a gente já sabe que o verbo concorda com o antecedente do pronome quem, ou vai ficar na terceira pessoa do singular. É opcional. Né? Vai ser basicamente dizer que ele é opcional. Porque se eu boto... Moisés. Aham. Mas se você usou foram antes, ainda sim pode colocar o descobriu no singular? Sim, porque está concordando, olha só, está concordando com quem está antes do quem. Quem está antes do quem? A palavra, os jovens, o nome. Entende? Concorda com o antecedente do pronome. O antecedente é a primeira palavra que está ali com ele, antes dele. Mas jovens também tá. Não, então, mas está concordando com a palavra que está antes, colada com ele. Colada com o pronome quem. Entendeu? Foram os jovens quem descobriram o túnel escondido. Quando eu falo isso, o descobriram está relacionado a quem? Jovens. Beleza? Uhum. Foram os jovens quem descobriu o túnel escondido. Quando eu uso descobriu, está relacionado à palavra quem. Ah, tá. Entendeu? Nossa, soa muito errado. Soa muito errado, eu sei disso. Eu sei que soa. Mas é isso mesmo. Lamento, sinto muito. Soa muito mal, mas é isso mesmo. Tranquilo? Tranquilo não tá, né? Mas a gente vai ter que sobreviver. Tá? Então, tem alguns casos, Maria Luísa, inclusive no caso de concordância nominal, que o Léo também estranhou alguma coisa, agora eu não lembro qual foi a situação. Tem alguns casos que ficam realmente muito estranhos, né? E tanto ficam estranhos que a gente nem utiliza na nossa fala cotidiana. E quando alguém utiliza, tem alguém que acha que está errado, mas não está correto. Está correto, só que só sou estranho. Né? A sonora não é muito boa, não agrada. Então, olha só, expressão 1, 2, mais uma palavra no plural, mais a palavra que. Também é opcional. O verbo fica no singular ou no plural. Foi um dos alunos que estava na minha sala ontem. Foi um dos alunos que estavam na minha sala ontem, na minha aula ontem. Então, também, quando eu tenho 1, 2, mais uma palavra no plural, mais o que, o verbo é opcional. Tranquilo? Okay? Uhum. Vou imaginar o seguinte. Vamos imaginar, né, que hoje, nessa minha aula, só tinha o Carlos. Perdão. Só tinha o Carlos na minha aula. Já falei Marcos. Só tinha o Carlos na minha aula. Né? Aí eu falo com o Lucas. Olha, Lucas, na minha aula do terceiro ano, o Carlos foi um dos únicos alunos que estava na minha aula. Ou o Carlos foi um dos únicos alunos que estavam na minha aula. Sou estranho, porque eu só falei de um, mas joguei no plural. Porque quando eu falo estava, eu estou considerando... Quando eu falo estava, eu estou considerando o um. Quando eu falo estavam, eu estou considerando alunos. Esse tem sentido, de cima que não. O de cima aqui O não? de cima, velho. Eu falo perto da minha mãe, pô.
Então, mas aí se explica para ela, mãe, não é minha culpa, a culpa é da língua portuguesa. Descobriram, voltou-se para jovem. Descobriu, voltou para quem, que é um pronome invariável. A gente não tem quens, ele é invariável. Então, descobriu, voltou-se para quem. Já sabe como é ganhar da mãe, Carlos. Exatamente. Gramática aliada ao seu lado. A gramática Já aliada. vem com o livro aqui, ó, é gramática, é tetra, já vem assim. Já sabe como Tá é que legal? é, já. Então, eu sei que sou um pouco estranho, mas é assim mesmo, a questão é a própria gramática mesmo. Tá bom, gente? Beleza. Então, ó, vou avançar. Por isso que gramática nunca foi a minha primeira opção. É o quê? Por isso que gramática nunca foi a minha primeira opção. Nem a última. Nenhuma das opções. É, né? Mas entre a primeira e a última tinham várias, né, Klinger? E ainda tem. Adorei, ainda tem. Para desespero da nação. É desesperação. Eu tô vendo que até o ano que vem, cara, eu não vou saber nada. Eu vou estar aí, ó, por aí, minha vida. Caralho. Vai estar como eu, às vezes, fazendo fotossíntese. É isso aí. Aqui, ó. Volta e meia eu tô por aí fazendo fotossíntese. Árvore. Isso aí, efeito árvore. Sim. Estou ajudando o meio ambiente, isso é o que importa. Então, o que acontece? Casos de sujeito composto. Aí eu tenho, né, as minhas questões. Se o sujeito composto vem antes do verbo, agora vamos lá, vamos ver o processo de surtagem da galera. Verbo no plural. O tempo quente e o ar abafado atrapalhavam a caminhada dos fiéis, porque eu tenho o sujeito composto antes do verbo. Não tem como ficar feio, porque, ó, Klinger e Léo estudavam juntos. Não, eu sei. Mas... Tranquilo? Agora, vamos lá. Sujeito composto posicionado depois do verbo. É, de baixo. Aí a coisa vai mudar um pouquinho, né? Por quê? O verbo fica no plural ou concorda com o primeiro núcleo. Ok? Então, olha só. Atrapalharam a caminhada dos fiéis o tempo quente e o ar abafado. Então, tá tranquilo, né? Verbo no plural que concorda com os dois. Ou no singular, porque concorda com o primeiro núcleo. Atrapalhou a caminhada dos fiéis o tempo quente e o ar abafado. Sim? Uhum. Então, vamos imaginar... Isso já conhecia. Já conhecia? Tranquilo? Vamos Eu achei que ia imaginar... ser pior, sinceramente. Eu acho que ia ser pior, mas tá bem Então, tranquilo. vamos imaginar que o primeiro núcleo estivesse no plural. Ok? Ok. Atrapalharam a caminhada dos fiéis, as ruas sujas e o ar abafado. Repara que o meu primeiro núcleo está no plural, mas o segundo não, está no singular. Mas ainda assim a concordância é com o primeiro núcleo. Tranquilo? De boa até aqui? Todo mundo comigo? Uhum. Vou avançando. Sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Com a primeira pessoa, eu ou nós, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Ela, tu e eu iremos juntos. Né? Que brasileiro tem o hábito de começar com eu. Eu, ela, né? Eu, a Manu, né? Eu, a Manu e a Maeva estávamos conversando. Na verdade, deveria ser Manu, Maeva e eu estávamos conversando. Maeva, Manu e eu tenho que ficar por último na estrutura. Né? E aí eu coloco o verbo, considerando que eu estou na estrutura, o verbo no plural. Se não tiver primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa do plural. Ela e tu ireis, ou seja, vós, ou irão, para vocês. Tranquilo? De boa? Vamos lembrar que a gente não usa muito vós, né? Mas, caso aconteça, vai ser assim. Maeva, fala comigo, tudo tranquilo? Uhum. Sim? Ok. Beleza, olha ela. Olha só. Núcleos do sujeito ligados por ou nem. Se houver ideia de exclusão, verbo no singular. Se não, no plural. A Itália ou a Alemanha vencerá
a próxima Copa do Mundo. Tranquilo? Uhum. Estou dizendo ou uma ou a outra. Né? Não vai poder. Então, alguém está sendo excluído da história. Verbo no singular. A chuva ou o frio o farão desistir da competição. Eu não estou excluindo, eu estou incluindo. Ou a chuva ou o frio. Um dos dois vai fazer com que ele desista. Então, a chuva ou o frio o farão desistir da competição. Tranquilo? Uhum. Nem você, nem aquele homem se casará com ela. Ou seja, estou excluindo nenhum nem outro. Verbo no singular. Nem você, nem eu sabemos a verdade. Estou incluindo. Verbo no plural. Estou dizendo que você não sabe a verdade e eu também não. Nem você, nem eu. Então, incluir. Verbo no plural. Tranquilo? Ok. Então, avancei. Concordância do verbo ser. Se o sujeito e o predicativo nomeiam seres não humanos, o verbo ser concorda indiferentemente com o sujeito ou com o predicativo. Sua vida foi lutas sem fim. Sua vida foram lutas sem fim. Tranquilo até aqui? Ah, peraí, tô olhando. Tá, Tá. beleza. Sim? Léo Klinger, de Sim. boa. Maria Luísa, tranquila. Gente, cadê João? Não vejo ele tem tempo. Sim, Moisés, eu ouvia, porque eu tava com a mão na gata aqui, não dá pra ligar o microfone. Nada. Tranquilo. Vamos lá. Se o sujeito ou o predicativo nomeiam pessoa, o verbo ser concorda obrigatoriamente com a pessoa, com essa palavra. Os jogadores foram alvo da crítica feita pela imprensa. A maior preocupação da equipe eram as crianças. Ou seja, quando eu tenho pessoa, né, ou algum ser personificado, a concordância é com a pessoa. Tranquilo? Então, ó, os jogadores, pessoas, foram alvo da crítica feita pela imprensa. A maior preocupação da equipe, as pessoas ali, crianças, eram as crianças. Tranquilidade? Uhum. Seguir. Pronome pessoal como sujeito ou predicativo. O verbo ser concorda com o pronome. Eu sou o autor da denúncia. Tá? Então, o verbo ser vai concordar com o pronome. O grande vencedor será ele. Então, se eu falo de mim, o grande vencedor serei eu. Né? Há casos de brasileiros que dizem o grande vencedor será eu, porque está considerando o vencedor e não o pronome eu. Então, tipo, o grande vencedor será eu. Não, serei eu. Concordância para mim, não pro sujeito. Tranquilo? Não, pode explicar isso de novo, eu não entendi Posso direito. sim. Eu sou o autor da denúncia. Então, ali a concordância, né, está para o eu. Uhum. Você concorda com o pronome ali, eu. O grande vencedor será ele. Então, o verbo ser concorda com o pronome ele. Tá entendendo? Porque, comumente, você vai encontrar casos de brasileiros dizendo assim, no caso de eu, tá? O grande vencedor será eu. Não. O grande vencedor serei eu. Quando a pessoa fala o grande vencedor será eu, ela está fazendo o verbo concordar com a palavra o grande vencedor e não com o pronome eu. Uhum. Entende? Então, isso é uma falha de discurso. Mas que, ok, ela ocorre. Mas o correto é dizer o grande vencedor será ele, o grande vencedor serei eu. Ok, beleza. Então é isso. Para horas, datas, distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Nossa, pensei que ainda fosse 1h15, mas já são 2h30. Né? Discurso de brasileiro. Pensei que ainda fossem 1h15, mas já é 2h30. Todo mundo já observou, já pronunciou assim, certo ou errado? Certo. Nossa, já é 3 horas. Não, já são 3 horas. Né? Dentro do discurso gramatical, a concordância é para o número. Daqui ao centro da cidade, talvez sejam 10 quilômetros. Né? Tem gente que fala daqui até o centro é 10 quilômetros. Não, são 10 quilômetros, gramaticalmente falando. Tá? Hoje são 22 de maio. Pausa para esse caso aqui.
eu posso dizer que hoje, no caso hoje, 20, né? Hoje é 20 de maio. Subentende-se que a palavra dia está implícita. Uhum. Hoje é dia 20 de maio, hoje é 20 de maio. Fechado? Uhum. Então, avancei. Verbos impessoais mais importantes. Ah, eu estou vendo que a nossa aula vai desligar em 1 minuto. Cadê Léo? Léo, cadê você? Eu aviso. Não, vamos fazer melhor. Sexta-feira eu encontro vocês e termino isso aqui. Sexta-feira eu encontro vocês virtualmente, a gente termina esses casos impessoais mais importantes. Tranquilo, beleza. Tá bom? É mais fácil. Tá certo? Gente, beijo no coração. Carlos, prazer conhecer você. Prazer. Tá? A gente se encontra na sexta-feira e até lá. Beijo na careca. Beijo. Beijo, Tô com saudade de você. Também tô com saudade. Eita, deu uma Ela é muito travada aqui. saudade.